pregar aqui uma palavra, mas antes de pregar essa palavra, meu coração inflamou muito hoje, essa semana, pela volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Quantos já leram aquele versículo que a volta do Senhor será como ladrão da noite? Quem já leu? Amém? Mas ladrão da noite, irmãos, não é para a igreja. A volta de Jesus como ladrão da noite não será para a igreja. Diga bem forte comigo, diga, para a igreja, ele não é um ladrão, ele é um noivo. Para quem ele vem como ladrão? Algum de você vai dormir esperando o ladrão? Quem é que espera o ladrão? Ninguém. Quando o ladrão vem, irmãos, ele vem sem avisar. Quando ele vem como ladrão, ele vem para quem não está. Você está esperando? Você está esperando? Se você está esperando, irmãos, você não está esperando ele como um ladrão. Porque ladrão ninguém espera. Quando o ladrão vem, aí levanta logo a mão. Quando o ladrão vem, irmãos, você não vê, você não espera. Se você está esperando, olhe para cá. Se você está esperando ele como noivo. Já viu a noiva? Que está esperando o dia de se casar, se arrumando. É assim que nós estamos. E eu quero dizer para você, nós estamos próximos. Nós estamos próximos. Irmãos, para a igreja, pastor, mas Jesus disse que nós não sabemos o dia e nem a hora. Sim, nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu sei a estação, porque a Bíblia fala das estações, e eu vou lhe dizer as estações. Quando Jesus estiver perto para voltar, Israel estará bem fraca. Me dá outro microfone. Ouça isso aqui. Israel estará bem fraca. Som. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Israel será bem fraca. E hoje quem coloca as mãos por Israel, irmãos, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão enfraquecendo, porque uma nação dividida não subsiste. Quando Israel tirar as mãos, quando os Estados Unidos tirar as mãos, Israel fica fraco. Quando Israel fica fraco porque rejeitou o Senhor e agora não tem nem os homens por eles, então o anticristo estará próximo de surgir. E nós estamos no meio desse fogo, do que o mundo está vivendo. Fiquem em oração, irmãos, porque isso aqui não é normal. Nós estamos em batalha espiritual. Ou você é crente nesses últimos dias? Aqui está tudo perfeito, irmãos, os cabos, tudo ligado, bateria carregada, porque é batalha espiritual. A Bíblia fala das potestades do ar, por isso que o clima pesa. Você já sentiu? O clima pesa no ombro, você sente o peso. Esta semana, irmãos, nós precisamos vigiar, buscar a presença do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus está se revelando a tanta gente no mundo inteiro para a sua volta. Se você buscar o Senhor, Deus vai te mostrar também. Ora ao Senhor: Senhor, abre minha visão espiritual. Eu quero ver pelo menos alguma coisa, um anjo, a porta do céu, porque a Bíblia diz que nos últimos dias derramará. Esse é o tempo da igreja, e a igreja precisa saber seu papel. Nós temos o poder nas nossas mãos. Eu queria completar ainda mais sobre essa palavra, sobre a volta de Jesus, mas nós temos mais pouco tempo ainda, e eu quero ministrar aqui essa outra palavra que Deus colocou, que é a palavra para hoje à noite, que está em Tiago capítulo 3, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3, Tiago capítulo 3, versículo 9. Enquanto eu vou pregar aqui, eu quero que
duas irmãs intercedam por mim. Amém? Irmã Albaniza, você vai ficar na oração aí por mim, tá bom? Você vai ficar na oração até o final da pregação. Amém? Eu vou me concentrar aqui em pregar, você vai ficar na oração, tá bom? Vou pedir aqui também que a irmã Salete, amém, irmã Salete? Você vai ficar na oração. Aonde corre, Senhor, eletricidade aqui nesta congregação, que as potestades do ar não tenham vez, não tenham oportunidade. Nós repreendemos agora, e que eu tenha liberdade de pregar para quem veio para este culto, porque quem já chegou aqui é vitorioso, quem chegou hoje aqui já é vitorioso, quem chegou aqui já vai sair daqui hoje com a sua vitória, e Satanás já está envergonhado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Melhorou, tá vendo? Em nome de Jesus. Se voltar, a gente vai orar de novo. Em nome de Jesus. Quem achou o verso 9? Amém? Diz assim. Diga, com ela, todos juntos, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Caso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? É uma pergunta. Eu pergunto para vocês, pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Não. Continue o verso 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e videira figos? Pode? Não. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E o Senhor falou hoje aqui esta palavra que eu quero pregar, porque nós não devemos amaldiçoar. Porque nós não devemos amaldiçoar. Quero que você foque bastante aqui no que eu vou falar. Irmãos, o nosso chamado para esses dias, o nosso chamado para esse tempo como igreja é abençoar. Não importa, irmão, se é o inimigo, não importa se é o ímpio, não importa o mal que lhe fizeram, abençoe. Abençoe. Vamos fazer aqui uma aliança hoje? Quem está pronto para fazer essa aliança? Qual é a aliança, pastor? A partir de hoje, da minha boca não vai sair nenhuma palavra de maldição. Quando eu aprendi isso aqui, irmãos, isso aqui liberou a minha alma. Quando eu aprendi isso aqui trouxe liberdade. Se você aprender o segredo disso aqui hoje que eu estou falando, você vai entender. Não importa quem veio beber a água, o importante é que você jorra água doce. Eu vou repetir, tem alguns que não estão aqui. Não importa quem veio beber a água, não importa quem veio beber a água, o importante é que você jorra água doce. Você jorra água suja? Você jorra água salgada? Você jorra água amarga? Você jorra água doce. O apóstolo Tiago está escrevendo: de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Uma mesma boca pode abençoar e pode amaldiçoar. Mas a palavra de Deus é bem clara, e ela está nos dizendo que isso não é para ser assim. O Senhor nos chamou para abençoar. Por que eu não posso amaldiçoar? Primeiro ponto, porque Deus me chamou para ser bênção. Se eu sou a bênção, ei Abraão, ser tu uma bênção. Se Deus te chamou para ser bênção, então de você não pode jorrar maldição.
Pense agora aquilo que você tem amaldiçoado. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira, mas foi Jesus. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ele procurou fruto no meio das flores e não encontrou. Quando é que dá o sinal? Quando é que a árvore dá o sinal que vai dar fruto? Quando tem o quê? Flores. Ele viu as flores e procurou um figo e não encontrou. E então ele disse: seja amaldiçoada. Pastor, ele amaldiçoou por amaldiçoar? Jesus estava com raiva da figueira? Não, Jesus estava dando uma lição para os discípulos. Por quê? Porque os fariseus também eram assim. Eles tinham aparência, eles tinham flores, mas eles não tinham frutos. Então você precisa entender que Jesus amaldiçoou porque ele é o próprio Jesus. Segundo, porque ele estava dando exemplo da vida dos fariseus. Os fariseus, eles viviam de aparência. E eu quero que você entenda hoje aqui, quantos têm vivido de aparência, mas na verdade não carregam frutos. E esses, por si mesmo, Deus amaldiçoa. Deus, ele amaldiçoa. Jesus está representando o próprio Deus e ele está amaldiçoando aquele que vive de aparência. Agora, você não temos o papel de amaldiçoar. Nós não podemos, irmãos, amaldiçoar. E eu vou dizer mais na frente o mais por quê. Agora veja na sua Bíblia, ainda o versículo que nós lemos. Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitona? A figueira produz azeitona? É para isso que ela foi chamada? Não. A figueira produz figo. Aí ele pergunta: pode uma videira produzir figos? Não. O que a videira produz? Uvas. Veja que faltou aqui, né? A árvore da azeitona. Qual é a árvore da azeitona? Oliveira. Oliveira produz, vamos lá, azeitona. Figueira produz, e a videira produz. Então eu tenho que produzir o que eu sou. Se você é amaldiçoado, vai sair da sua boca maldição. Mas se você é uma bênção, levante a tua mão e declare uma palavra de bênção aí sobre a tua casa. Em nome de Jesus, a partir de hoje, da minha boca não sairá nenhuma palavra de maldição, porque eu não sou, aleluia, amaldiçoado. Eu não sou videira para produzir figos. Eu não sou, aleluia, figueira para produzir azeitona, irmãos. Eu vou produzir aquilo que eu sou. Eu vou gerar na vida dos outros o que eu sou. O que você é? Quem você é em Deus? Pastor, mas aconteceu isso, eu vou amaldiçoar. Não amaldiçoe. Sabe por quê? Porque você não é feiticeiro. Quem amaldiçoa é feiticeiro, irmãos. Quem amaldiçoa é bruxo. Quando alguém levantar a mão para você e dizer para você: eu te amaldiçoo, eu lanço na tua vida a isso, eu digo para você: não vai dar certo nisso. Levanta a tua mão também, porque você é bênção. Levanta pela fé agora aí e declare: pois também eu levanto as minhas mãos e digo: não prosperará nenhuma dessas palavras. Eu não sei quem foi que te amaldiçoou, mas a maldição existe. E quem amaldiçoou, amaldiçoou mesmo. Pastor, quem amaldiçoou, não amaldiçoou, porque não me alcança. Não te alcançar é uma coisa, mas a maldição veio. E ela procura a brecha. A maldição vem e ela procura a brecha.
Eu não sei quem foi que amaldiçoou a tua vida. Talvez disse para você, isso aí não vai dar certo. Ou disse para você, você não é ninguém. Ou olhou para você e disse, a partir de hoje vai dar errado. Ou amaldiçoou você quando era criança e disse que você seria alguma coisa. Mas eu quero te abençoar hoje aqui neste culto. Você sai desse culto hoje curada. Você sai hoje desse culto curado. Você não é aquilo que disseram que você seria. Você não é a maldição que te lançaram. Você não carrega aquilo que os teus descendentes pecaram. Hoje a bênção é a palavra de bênção sobre a tua vida nesta noite. E toda maldição familiar está caindo por terra agora aqui neste culto. Esse texto que nós lemos de Tiago, irmãos, está nos falando sobre a língua. Olhe para mim aqui. Cuidado com a sua língua. Até o cavalo tem freio. O cavalo não tem um freio? Onde é que fica o freio do cavalo? É no pé, pastor. Não, que no pé, irmãos. No pé é a moto. O freio do cavalo, irmãos, é na boca. Que puxa aqui, ó. É na boca. E nós conseguimos dominar um cavalo. Eu já subi num cavalo. E para dominar um cavalo é desafiador. E a Bíblia está dizendo, se os homens dominam um cavalo, por que não dominam a língua? A língua, irmãos, é um pequeno órgão que vocês pouco conhecem. Todo dia você escova a língua. E a língua é o único órgão que te dá opção para você falar. Se não tiver língua, com todo respeito aos nossos irmãos, né? Não consegue. Tem que ter a língua. Né? Quem pode dar glória a Deus pela língua que tem aí? Vai chegar em casa, vai olhar no espelho. Glória a Deus pela minha língua. Só por causa dela você fala. Valoriza a tua língua. Quem já mordeu a língua aqui? Que foi? Que foi? Aí quando volta a falar, mordi a língua. É ou não é assim? Valoriza a tua língua, meu irmão. Morde ela para você ver se ela não vai fazer o teu corpo inteiro doer. A Bíblia diz que a língua é como uma fagulha que pode colocar em fogo toda a fazenda. O que você fala tem poder. Vamos repetir isso? Diga, o que eu falo tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Não podemos, irmãos, confundir a palavra de maldição com a palavra de aviso. Jonas chegou com Nínive e disse para Nínive, se vocês não se arrependerem, o mal sobrevirá sobre vocês. Isto não é maldição. Chamar ao arrependimento, avisar o que vai acontecer, não é maldição sobre o lugar que você está avisando. Não confunda. Amaldiçoar é você dizer, vai acontecer isso aqui, vai acontecer assim, eu amaldiçoo assim e assim. Isso é maldição. Isso é palavra de maldição. Agora você avisar, Deus disse para Jonas, vai lá e avisa o povo, que se eles não se arrependerem, o mal virá. Isso é aviso. Deus não faz nada sem antes ter falado pelos seus profetas. Aleluia. Agora eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: todos juntos: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção.
Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E você será bendito em todas, e em você será bendita todas as famílias da terra. Escute isso aqui. Ele está dizendo para Abraão: eu farei de você uma grande nação. Abraão idoso, Sara idosa. Deus troca o nome dele de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Quando Deus trocou o nome dele, ele ainda não era nem pai de um filho, e ele já era idoso, irmã Lorena. Sara já era idosa. Nairo, que olhou para trás. Sara também recebe um novo nome. Quando ela grita: Abraão, vamos dizer que ela disse: Abraão, meu velho, venha, porque o almoço já está pronto. Quem ouvia, ela está chamando ele de quê? Abraão, pai de multidões? Vocês estão delirando. Abraão, que significa pai de multidões, ele não tem nenhum filho. Aí ele dizia: Sara, minha velha, eu já vou indo comer este prato delicioso. Aí eles olhavam para ela: Sara? Ele está chamando ela de Sara. Aleluia. Que também tem um significado. E eles não compreendiam porque que Deus mudou o nome deles, porque o nome dela era Sarai e mudou para Sara, e o nome dele era Abrão, mudou para Abraão. E eles estão o quê? Diga comigo, diga: declarando, profetizando pelo próprio nome o que Deus iria fazer. Você pode profetizar enquanto Deus está trabalhando? Você pode profetizar enquanto Deus ainda está agindo? Mas olha só, Senhor, já somos até idosos, eu, pai de multidões, só se for através de Ismael, só se for através de outra pessoa, porque olha só, situação de Sara. Mas eles assim ainda creram no nome que Deus deu para eles. E você sabe muito bem que Abraão foi pai, Sara deu à luz a Isaac, e de Isaac vem o Israel que é hoje. Todo o povo israelita espalhado por toda a terra. E que incomoda o inferno, sabe por quê? Porque nesse dia Deus cumpriu uma promessa que todo mundo disse assim: nunca será pai de multidão. E Deus disse: vai ser sim. Nem Hitler conseguirá exterminar o poder da semente de Deus, que é a semente de Israel. Quem está aqui comigo? Porque ele disse: você, verso 12, verso 2, você será uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Irmãos, Deus não tem ciúme de engrandecer o nosso nome. Deus não tem ciúme de você ter um nome grande, porque o teu nome nunca será maior do que o dele, porque ninguém terá um nome maior do que o dele, mas ele faz o teu nome maior do que muitos homens. E ele não tem ciúme de você ter um nome grande na terra. E o propósito de Deus era fazer o nome de Abraão grande. E nós estamos falando de quem hoje aqui? Abraão, porque Deus engrandeceu o nome dele, e é por isso que o nome dele está sendo dito aqui nesse culto. Então significa que você pode morrer, mas as promessas de Deus ainda vão prevalecer nas próximas gerações. Veja o que a Bíblia diz: e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Você precisa aprender que a bênção não vai vir, você é a bênção. Pastor, como é que eu entendo, como é que eu me vejo sendo a bênção? É quando você começa a abençoar. Se você é aquela pessoa que só espera a bênção, você nunca entendeu que você é a bênção. Você sempre espera a bênção. Quando a bênção vai vir, Senhor? E o Senhor está dizendo assim: você é a bênção, rapaz. Só que você ainda não entendeu isso. Senhor, mas aquela bênção você não está gerando. Se Abraão é a bênção, quem tinha que gerar bênçãos?
Abraão. Você precisa gerar no mundo espiritual a bênção. Você precisa, olhe para cá, irmãos, não perca a sua atenção por nada. Você precisa gerar a bênção. O que você quer que Deus faça na tua vida esse ano? Comece a lançar a palavra de bênção. Você olha lá na sua casa e você observa que falta algumas coisas. E você diz assim: em nome de Jesus, eu abençoo e eu gero neste lugar essa bênção. Você está pensando agora a bênção que você vai gerar agora na sua casa? O pastor Po Yong-Shu, ele é o pastor que morreu agora recente, alguns 2 anos atrás. E ele construiu a maior igreja do mundo. São 7 cultos ininterruptos todos os dias na Coreia do Sul. No seu tempo, a Coreia do Sul, ela era 99% favela. E a igreja começou a orar, e hoje a Coreia do Sul é um dos 10 países mais ricos do mundo. Porque a igreja desde então até hoje ora toda vez, todo dia. O primeiro culto é 5 horas da manhã. E através da oração, eles transformaram a Coreia do Sul em uma potência mundial. Porque eu estou declarando para você hoje aqui neste culto, que se você tiver fé, se você entender quem você é em Deus, você vai gerar as bênçãos. Mas ele creu, e ele começou a ter experiências com Deus, e ele começou a gerar no mundo espiritual as bênçãos. E ele chegou e disse para Deus: Deus, eu quero uma escrivaninha, eu quero uma bicicleta americana. A bicicleta dos Estados Unidos era diferente, e essa bicicleta foi para a Coreia do Sul, e ele sonhava, e tinha mais outro presente que ele queria. Mas ele era muito pobre, Miguel. Ele era muito pobre, ele não tinha nada. E ele começou a gerar em oração: eu quero uma bicicleta americana, e eu quero uma escrivaninha, e o outro presente. E um dia ele chegou na igreja, depois que o Espírito Santo falou sobre fé com ele, ele chegou no culto e disse: irmãos, eu quero testemunhar aqui, porque Deus já me deu a minha bicicleta, e Deus já me deu a minha escrivaninha, e mais o outro presente. Os jovens chegaram com ele e disseram: ei, tu recebeu? É sério? Porque ele era muito pobre. E ele disse: sim. Eles disseram: nós queremos ver. Agora foi o desafio. E ele pensou: mas não está lá em casa. E ele ficou: e agora, Senhor? E ele disse: se vocês querem ver, então vamos lá em casa. E eles foram. Quando chegaram na casa do jovem Po Yong-Shu, que hoje já falecido, idoso, os jovens chegaram lá e disseram: cadê a bicicleta? Ele disse: é porque eu ainda estou gerando. Você tem fé para isso? De testemunhar que Deus já te deu a tua bênção? E você está gerando pela fé. Sabe o que os jovens começaram a fazer? Começaram a achar graça. E olha, está gerando. Na língua deles, coreano, né? Está gerando. Que história é essa? Quando ele foi para o culto, os jovens viam ele, achavam a graça dele. Os jovens viam ele e diziam: já estou grávido de 6 meses de tal coisa, e diziam, debochando. Mas passou-se alguns poucos tempos, Deus deu para ele a escrivaninha, a bicicleta e mais o outro presente que ele gerou. Ele gerou isso, irmãos. Ele gerou. Aí sabe o que ele conseguiu descobrir? Ele descobriu que ele precisava gerar. Ele precisava gerar isso em oração. E ele, olhe para mim aqui. Ele disse: agora eu vou gerar a maior igreja da Coreia do Sul. Você pode pesquisar: maior igreja da Coreia do Sul. E você pode pesquisar a mensagem dele. Eu vou colocar por baixo aqui, é como se fosse 80 mil coreanos por culto, todos os dias. Porque é uma igreja com mais de 1 milhão de crentes. Não dá para todo mundo se reunir em um culto. E ele gerou a maior igreja. E essa igreja que ele gerou pela fé, hoje existe.
O que eu estou dizendo aqui para você hoje? Você precisa gerar, irmãos. Você só está amaldiçoando. Esse lugar não presta. Ah, porque aqui não dá. Ah, porque não sei o quê. E amaldiçoa. Irmão, vai dar errado mesmo. Vai quebrar. Porque isso aqui não presta. Pode contar, na mesma semana vai quebrar. E amaldiçoa. Eu já ouvi falar de gente, irmão, não quero nem saber quem é, mas eu já ouvi falar de gente que aonde toca, apodrece. Aonde toca, a árvore morre. Será que é Deus que está na vida dessa pessoa? A árvore toca, o fruto definha. Eu disse para Deus, Deus, aonde eu tocar, vai ter vida. Onde eu tocar tem que ter bênção. Então da minha boca não pode jorrar maldição, tem que jorrar bênção. Pega lá naquela bicicletinha velha, irmãos. Toca naquela bicicleta velha, toda esculhambada. E ministra. O que você vai ministrar naquela bicicleta velha? Você vive pedalando, estrala, quebra, e você diz, não presta isso aqui. Você está rindo porque Deus está falando. Aí você tem que pegar naquela bicicletinha lá. Eu lembro da minha primeira bicicleta. Ajeitei toda ela. Uma cross. E você tem que profetizar. Você não tem que ser uma pessoa ambiciosa, mas você tem que pedir para Deus tudo aquilo que você precisa. Se você está precisando, não é ambição. Se você está precisando, não é luxo. Mas não adianta você viver uma vida murmurando e desprezando as bênçãos. Não, a partir de hoje, Senhor, eu vou te adorar e eu vou viver as promessas do Senhor para a minha vida. Agora continue lendo, veja comigo. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Você quer ser abençoado? Então abençoe quem é abençoado. Opa! Peguei aqui uma chave. Se eu abençoar você que é abençoado, então eu também vou ser. Pastor, mas não é o correto abençoar quem é amaldiçoado? Não. Abençoar quem é amaldiçoado? Não, o amaldiçoado ele tem que se arrepender. Deus tem que mudar a vida dele. Ele tem que se tornar abençoado, para o abençoado abençoar o abençoado. Só tem um caminho para a bênção: aceitar Jesus, quebrar as maldições. Agora vai se tornar bênção. E quem é abençoado vai gerar bênção em quem é abençoado. Pastor, mas quem é abençoado não precisa ser abençoado. Precisa. Porque o texto está dizendo que quem abençoar o abençoado vai ser mais abençoado. Quer ver uma coisa? Abraão veio da guerra e ele trouxe uma bênção para quem já era abençoado. Quem? O rei de Salém. Quando ele chega, Melquisedeque, ele então entrega e diz assim: está aqui os despojos, o dízimo da guerra. E então Melquisedeque diz assim: está aqui o pão e o vinho. Por quê? Porque ele ofereceu para ele o quê? A ceia. Se tu ceiar comigo, eu também te abençoo. E o que a gente faz aqui no culto todo primeiro domingo do mês? Abençoa o. Você traz as primícias e a gente apresenta o pão e o vinho. E o que está acontecendo aqui? Uma aliança, um altar que está sendo erguido para Deus, e Deus está dispensando o quê? As bênçãos sobre as nossas vidas. O rei já era muito abençoado, mas Abraão trouxe a ele as bênçãos, e ele também abençoou Abraão. Mas com o que eu sou abençoado? Um abençoa o outro com o que o outro não tem. Eu tenho o chamado ministerial, então eu vou ministrar sobre a tua vida uma bênção sacerdotal. E você vai ministrar sobre a minha vida o quê? Os frutos do seu trabalho. Por quê? Porque a bênção te alcançou, você é abençoado, e você volta e diz assim: pastor, está aqui o resultado da bênção que eu recebi. Então quando você entende isso,
Deus começa a fazer brotar muito mais na sua vida. Mas se você não entender e murmurar, você impede as bênçãos. E ele diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão malditos, serão benditas todas as famílias da terra. Eu declaro que na tua vida, famílias de Parnaíba serão abençoadas. As famílias de Parnaíba serão abençoadas através da tua vida. E eu quero que você leia comigo esse próximo versículo de pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Capítulo 22. Perdão, irmãos, capítulo 23. Versículo 8. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui, irmãos. Capítulo 23, versículo 8. Quem pode ler junto? Como posso amaldiçoar a quem Deus não... Podem ler. Como posso denunciar a quem o Senhor não... Ele está dizendo aqui: como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Ele está dizendo assim também: como eu posso amaldiçoar quem Deus está abençoando? Deus está te abençoando? Então há uma blindagem sobre a tua vida. Você está blindado. O Balaão aqui nesse texto, você vai ler na sua casa. Ele estava fazendo as artimanhas. Pode colocar, pastor, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo de número 2. Não é isso? Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que Balaão estava falando. E ele vai ser lembrado em Apocalipse. Todos juntos. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio, que sustenta a doutrina de quem? Que é o tema lá do capítulo que nós lemos. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então, ele armou ciladas, mas você está blindado. Estou declarando esse culto hoje. Você não está aqui perdendo tempo, você está aqui para receber uma bênção até o final deste culto. Eu estou declarando sobre a tua vida, que não importa se Balaão levante ciladas, você está blindado. Quem está ligado está recebendo. Deus está dizendo que você está blindado. Não tem ciladas de Balaão contra a tua vida. Ele armava ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticasse a prostituição. Escute isso aqui, ó. A cilada de Satanás contra a tua vida é te fazer cair pelo estômago e te fazer cair pelas tuas necessidades. Mas o Senhor hoje está abatendo a fúria de Satanás contra a tua vida. A tua mente, aleluia, seja blindada hoje aqui. Que o Senhor renove as tuas armaduras e o Senhor aperte elas no teu corpo. E o teu capacete estejam agora acochados na tua cabeça. E a couraça da justiça em teu peito. Em nome de Jesus. E o cinto da verdade acochado em tua cintura. E as sandálias estejam apertadas nos teus pés. E nenhuma cilada de Satanás contra a tua vida permanecerá. Declare bem forte, diga: eu estou blindado das ciladas de Balaão. Em nome de Jesus. A partir deste culto, da minha boca sairá bênção, porque eu sou bênção. Em nome de Jesus.
Eu vou encerrar, olhe para mim aqui. Se alguém apontar o dedo na sua cara e dizer para você que você é amaldiçoado, pela autoridade que é no nome de Jesus, você vai apontar o outro dedo na cara dele e vai dizer: eu te repreendo, feiticeiro. Pela autoridade do nome de Jesus, estou ensinando você hoje aqui a guerrear. Se alguém apontar o dedo na sua cara e te amaldiçoar, você vai apontar o dedo também e vai dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, feiticeiro. Porque quem amaldiçoa é feiticeiro, quem amaldiçoa é bruxo. Mas crente abençoa, e não importa quem. Você vai lá e diz: Deus abençoa, abençoa e abençoa. Sabe por quê? Porque quando a mão de Deus pesar, não foi a tua palavra de maldição. Porque você não é bruxo, você não é macumbeiro, você não é feiticeiro. Não é a tua palavra de maldição. Você vai abençoar. Mas quando a mão, olha quem está me ouvindo aqui, ó. Quando a mão de Deus pesar, não vão poder dizer que você amaldiçoou, porque você abençoou. E aqueles que são ruins também, eu vou abençoar. Porque quando a mão de Deus pesar, não será o que eu disse, mas eles entenderão que é o Senhor que está pesando a mão. Quantos estão prontos para abençoar? Então quero que você lance uma palavra agora sobre a situação que você tem vivido. Abençoe agora esta situação.